Hoje eu quero conversar com você sobre um tema muito importante, que é a conexão entre o seu fígado e o seu coração. Mais especificamente, a gordura no fígado e as doenças cardíacas. Ou seja, quem tem gordura no fígado, que a gente chama de esteatose hepática, tem um risco muito aumentado de ter doenças cardíacas, como arritmias e infarto, que são a principal causa de morte em todo o mundo. Inclusive, quem tem doença no fígado, é uma coisa contraintuitiva a gente pensar que quem tem problema no fígado, a maior causa de mortalidade são os problemas no fígado. E não é. A maior causa de morte em pessoas que têm gordura no fígado é problemas do coração, como, por exemplo, o infarto do miocárdio, que é infarto do músculo do coração, a parada de chegada de sangue no coração que causa uma isquemia, a interrupção do fluxo sanguíneo que vai matar você por inabilidade do coração de bombear o sangue para todo o seu corpo. Então hoje eu vou falar por que tem essa conexão e vou dar 3 dicas que você pode utilizar, são dicas simples, para diminuir o risco de gordura no fígado e também o risco de doenças do coração. Eu sou o Dr. Gabriel Azini. Se você é novo por aqui, já peço para você se inscrever nesse canal, curte esse vídeo, porque a gente está sempre estudando. Acabei de ler um artigo que foi publicado de revisão em 2019, fresquinho, sobre essa conexão entre o fígado e o coração. E você curtindo, compartilhando, você ajuda a gente a alcançar mais pessoas com esse conteúdo excelente aqui sobre saúde. E hoje eu tenho uma notícia especial para você. Eu estou fazendo algumas aulas exclusivas para pessoas que estão na minha lista de e-mail. Eu estou enviando por e-mail algumas aulas exclusivas que eu estou preparando. Uma é sobre jejum intermitente, outras sobre suplementação. Então, se você quiser ter acesso a essas aulas exclusivas, eu quero que você bote seu e-mail na minha lista de e-mail que eu vou enviar alguns conteúdos interessantes sobre saúde. Eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Quem quiser entrar, se você não conseguir clicar no link, no Instagram não vai conseguir, só no Facebook e no YouTube, você vai lá no meu site, que também tem entrar na minha lista de e-mail, na minha newsletter. Então pode entrar lá no meu site, você vai entrar na minha lista de e-mail, se cadastrar, que eu vou enviar conteúdos exclusivos sobre saúde para você, que você vai utilizar para beneficiar a sua saúde. A questão é a seguinte: se você tem gordura no fígado, 90% das vezes você também tem algum critério para síndrome metabólica. O que é síndrome metabólica? É um somatório de alguns sintomas que estão associados a diversas doenças, doenças degenerativas, doenças do coração, doenças do rim. Então, se você tem síndrome metabólica, quer dizer que o seu corpo é um terreno fértil para crescer diversas doenças. Então, 90% das pessoas que têm gordura no fígado também têm critérios para síndrome metabólica e 40% já têm síndrome metabólica, ou seja, já tem pelo menos 3 critérios para síndrome metabólica. E qual é o primeiro que está mais associado com a doença do fígado? Primeiro é circunferência abdominal, o tamanho da circunferência da sua cintura, que se está acima de 88 centímetros na mulher ou 102 no homem, já está associado a gordura no fígado e aumento da mortalidade por doenças cardíacas. Outro sintoma de síndrome metabólica que você tem que cuidar muito no seu exame de sangue são os níveis de triglicerídeo. Se tiverem acima de 150, também é uma complicação que favorece doença cardíaca e também gordura no fígado. A pressão arterial não pode estar, a sua pressão acima de 135 por 85, e o HDL, se ele tiver menor do que 40, que é tido como bom colesterol, então menor do que 40 nos homens ou menor do que 50 nas mulheres, também é o sinal de síndrome metabólica. E por último, tem a glicose, o açúcar no sangue, que está acima de 100, também é um fator que aumenta o seu risco de gordura no fígado e também aumenta o seu risco de doença cardíaca. Então a gente tem que pensar que o fígado é como se fosse uma primeira passagem de tudo que a gente bota no nosso corpo. Então a gente é o que a gente come. E quando a gente come alguma coisa, tem um sistema porta-hepático que está envolto em todo o nosso intestino, que pega esses nutrientes que a gente absorve através da alimentação e leva para o fígado. Por que isso? Porque se tem alguma toxina, alguma substância tóxica, o fígado já vai lá e começa a metabolizar, começa a destruir essa substância tóxica para que ela não passe depois para a sua corrente sanguínea e vá para todo o seu corpo. Então o fígado é muito importante para essa proteção contra tudo que a gente come, que pode ser uma substância tóxica, pode ser um veneno para o nosso corpo. Então o fígado protege o nosso organismo, e se a gente está dando os nutrientes, os alimentos inflamatórios que prejudicam o fígado, a gente prejudica também o nosso coração. E como que acontece isso?
Então, se você tem gordura no fígado, você também tem um risco maior de arteriosclerose. O que é arteriosclerose? Arteriosclerose nada mais é do que um entupimento das artérias do seu corpo. Então, as artérias são os vasos sanguíneos que levam sangue que sai do coração para todo o seu corpo. Se elas têm placas dentro, elas começam a obstruir a passagem, como se fosse um cano, que se tem uma plaquinha dentro, começa a ter dificuldade de passar água. E a mesma coisa é a arteriosclerose. Quando aumenta a quantidade de placas nas nossas artérias, que é conhecido como arteriosclerose, a chance de a gente ter uma interrupção de passagem de sangue é muito grande. Se é uma interrupção, por exemplo, no cérebro, você vai ter um derrame, um AVC. Se é uma interrupção no coração, você vai ter um infarto. E a doença no fígado está diretamente associada à aceleração desse processo de formação de placa nas suas artérias. Então, preste atenção no final, que eu vou dar 3 dicas para você evitar a formação de gordura no seu fígado e também a formação de arteriosclerose, que está diretamente associada a isso. Outro problema é que quando você tem gordura no fígado, o seu risco de ter hipertrofia do ventrículo esquerdo é maior. O que é isso? O que é esse palavrão? Então, hipertrofia é aumento do músculo, né? Então, aumento do músculo cardíaco, principalmente do seu ventrículo esquerdo, que é a parte do seu coração que bombeia o sangue para todo o seu corpo. Então, se esse músculo está hipertrofiado, está muito mais grosso do que ele deveria estar, ele começa a não conseguir bombear esse sangue, começa a não conseguir relaxar suficientemente e você vai ter consequentemente, uma diminuição de chegada de sangue em diversas partes do seu corpo, o que é um grande perigo para a sua saúde, né? Além disso, esse músculo muito grosso pode dificultar a passagem daquela corrente elétrica, a corrente elétrica que leva à contração desse músculo. A gente sabe que para contrair o nosso bíceps, a gente tem que ter uma corrente elétrica, né? O nervo tem que estimular e ter essa contração. E mesma coisa no coração. E o coração bate o tempo todo, está sempre sendo estimulado por uma corrente elétrica. E se a gente tem uma hipertrofia cardíaca, um aumento do músculo do coração, a gente pode ter dificuldade de ter a passagem dessa corrente elétrica e isso lhe gerar arritmias. Então, arritmias, que é dificuldade de contrair o seu coração por causa de um ritmo irregular dessa passagem da corrente elétrica. Outro problema que a gordura do fígado pode causar no seu coração e está associada diretamente é a calcificação de algumas válvulas. Então, por exemplo, a válvula aórtica, que é a válvula que sai do seu coração, no ventrículo esquerdo, joga o sangue para a sua aorta, que é a principal artéria do nosso corpo, ela pode ficar calcificada, dificultando a saída e o fechamento dessa válvula. Outra válvula mitral também pode ficar calcificada. Então, tudo isso que tem em pessoas que doença do fígado, com estetose hepática, com gordura no fígado, podem ocasionar problemas graves do seu coração. Então, agora eu vou te dar as 3 dicas muito importantes que são simples. Todo mundo pode utilizar, claro, com uma orientação, mas são muito simples para a gente botar em prática e que vão diminuir a chance de você ter gordura no fígado. Lembrando que a gordura no fígado, ela é estimulada por um hormônio muito importante, que é a insulina. Então, se a gente produz muita insulina, por exemplo, quando aumenta o açúcar no nosso sangue, se eu como um pão, por exemplo, aumenta a insulina e a insulina faz a gente guardar esse açúcar na forma de gordura. Ela estimula o nosso fígado a produzir triglicerídeo. Então, se você está comendo muito açúcar, muito carboidrato refinado, que pode nem ser doce, então pode ser o açúcar doce ou pode ser uma farinha de trigo que tem glúten também, ou pode ser uma farinha sem glúten, por exemplo, a farinha de polvilho, a mandioca, pode ser a farinha de milho, pode ser a farinha de arroz. Então, qualquer tipo de farinha, seja misturado com a sua comida ou na forma de um pão de queijo, por exemplo, pode aumentar a chance de você ter gordura no fígado e, por isso, essa associação, essa ligação entre o fígado e o coração vai aumentar também seu risco de morte por doenças cardíacas. A segunda maneira de você evitar a formação de gordura no fígado é evitando álcool, que a gente sabe que é a principal causa de gordura no fígado, porque o álcool é diretamente tóxico. Ele é um veneno para o nosso fígado, ele mata células do nosso fígado. E quanto menos álcool você consumir, menor vai ser a agressão ao seu fígado e menor vai ser a chance de você ter gordura no seu fígado, que ocorre justamente quem está tendo esse fígado agredido o tempo inteiro. E a terceira dica é uma dica muito interessante que eu utilizo e muita gente que me segue aqui, pelo menos 50% das pessoas que me seguem utiliza, que é o jejum intermitente. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que a insulina estimula o fígado a produzir mais gordura? Então, quando você faz o jejum intermitente, você fica um tempo maior
sem se alimentar, a gente fica com a insulina em níveis mais baixos. Então não tem esse estímulo de produção exagerada de gordura no seu fígado. Então o jejum intermitente é uma maneira excelente de diminuir a velocidade de formação de gordura no seu fígado. Então o jejum intermitente é uma maneira excelente de você evitar a gordura no seu fígado, ou até, se você tem gordura no fígado, você diminuir a quantidade de gordura no seu fígado. Você vai diminuir também a quantidade de gordura visceral entre as suas vísceras abdominais, entre o fígado, o rim, estômago. Então você diminui o risco dessa gordura, diminui o risco, a quantidade também de gordura cardíaca em cima do coração. Então, a gente tem uma camada, muitas vezes pessoas que têm gordura no fígado também tem aumento da gordura em volta do coração. E isso também gera problemas para o seu coração. Então o jejum intermitente é uma forma simples e prática de você diminuir o acúmulo de gordura no seu fígado e proteger o seu coração. Então, se você quiser saber mais sobre os suplementos que eu gosto, muita gente aqui pede para eu falar sobre suplemento, eu vou deixar uma playlist aqui no YouTube, uma lista de vídeos, é só clicar aqui. E se você quiser baixar meu e-book gratuito, é só clicar aqui em cima, que eu vou deixar no YouTube. Se você não tiver no YouTube, pode ir lá no meu site e baixar também gratuitamente esse e-book.